O líder argentino acreditava fazer menção a uma frase incorretamente atribuída ao escritor mexicano Octavio Paz, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1990. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. CBN 4h04. CBN Parada dos Esportes. Apresentação: Vieira Júnior. É comigo, São José. Alô, ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta quarta-feira, 9 de junho de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br e com áudio e imagens através do facebook.com/cbnvale. Por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. O Parada dos Esportes, anos 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido amado mestre Alberto Simões. Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você, procuramos fazer o melhor. O Parada dos Esportes está começando, como sempre, recheadaço de muita informação do esporte regional para você, aqui na rádio que toca notícia e, claro, sempre toca de primeira com a equipe Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem comentário, tem opinião com ele, o Paulo Roberto de Paula, o nosso locutor apaixonado, o homem do Tá na Rede. Daqui a pouco teremos a presença de Marco Olivato, diretor de esporte de alto rendimento de São José dos Campos. Vamos saber aí dele como é que fica esse segundo semestre para os esportes de alto rendimento. Vou perguntar de basquete para ele também, se tem alguma perspectiva, embora o time não foi inscrito no Campeonato Paulista, portanto não teremos o São José disputando Paulista nem NBB, mas quem sabe se já tem alguma movimentação para a outra temporada, se tem alguma coisa sobre o assunto. Teremos vôlei aí, teremos outras modalidades, a gente vai saber do Marco Olivato tudo isso. Daqui a pouco também tem a Daniela Esperon, ela vem falando sobre seleção. Que isso, Edson Ramiro? Ela fala assim, ela vem falando sobre seleção brasileira que venceu jogando bem o Paraguai ontem pelas eliminatórias, está invicto, quebrou recorde, aquela coisa toda, além do manifesto que os jogadores soltaram após a vitória contra o Paraguai, e era esperado esse manifesto, decepcionou alguns, para outros foi dentro da normalidade, e o que de fato vai acontecer é que eles vão jogar a Copa América, independente do que aconteceu, dessa briga politizada que teve aí. Os jogadores pularam fora da política, pelo menos com base no manifesto deles. E claro, o Valtencir Vicente vem na segunda metade do programa para trazer informação e claro, a gente vai falar sobre a vitória do Brasil, vai falar sobre o manifesto, vamos falar mais sobre Copa América, porque o assunto ainda está rendendo e tem mais coisa para falar com o Valtencir sobre esse assunto. E claro, o Valtencir tem sempre uma carta na manga, tem sempre uma informação na manga para dar com exclusividade aqui dentro do nosso Parada dos Esportes, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que só está começando e, claro, como sempre, falando em nome da maior linha de patrocinadores do rádio Vale Paraibano, o Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria
e a Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. Alô Fernando, alô Renato, grande abraço para vocês, obrigado pela parceria de sempre. Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior, 316 no centro da cidade. Ligue 3941-5853, 3941-5853 ou mande um zap pro Fabinho da Central das Antenas, 996300598, 996300598. Nova Tintas Impermeabilizantes, eficaz para quem usa, lucrativo para quem vende, em parceria com a Gigavale. Alô Giovanni, grande abraço para você, obrigado pela parceria de sempre. Milclean, paixão por cuidar. A Milclean que é comandada pelo seu Otávio. Seu Otávio, obrigado pela parceria de sempre. Milclean de Taubaté pro Vale, pro Brasil e para o mundo. Milclean, paixão por cuidar. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN, Parada dos Esportes. E como você sabe, chegou o manto sagrado do Parada dos Esportes, a camisa do Parada dos Esportes, ano 57, produzida aí pela galera da Fest Esportes. Quer ganhar uma camisa dessa? Fique atento nas nossas programações, no nosso programa, nas nossas redes sociais. Teve uma promoção recente aí, você tinha que narrar um gol do São José usando o bordão do locutor apaixonado Paulo Roberto de Paula. A gente está selecionando, está fazendo uma enquete entre nós, membros da equipe Parada dos Esportes, para definir o grande campeão, o cara que narrou mais parecido ou narrou bem um gol do São José, seja ele qual for, utilizando o bordão do locutor apaixonado Paulo Roberto de Paula, o Tá na Rede. Em breve a gente vai divulgar aqui o ganhador e você vai ouvir a narração feita por este torcedor, tá certo? Um abraço pro Miro e pra Vanessa da Festa Esportes, que produziram esse manto sagrado sensacional. Esse aqui, ó, que tá do lado da careca do Vieira Júnior, você que tá vendo pela internet essa camisa bonita. Se você não tem, ainda fique esperto que em breve teremos promoção pra você, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que tem a apresentação de Vieira Júnior, a produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes, direção artística de Paulo Lima, o Bom Cabelo, na técnica central ele, Ed Show Ramiro, direção geral José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. 4:11, vamos começar legal, vamos começar bacana o Parada dos Esportes, vamos de opinião. Parada dos Esportes, opinião. E a opinião de toda quarta-feira é dele, o locutor apaixonado, o nosso querido Paulo Roberto de Paula. Diz aí, Paulinho, boa tarde. Alô, Vieira Júnior, alô, meus amigos do Parada dos Esportes, muito boa tarde. Estamos com o futebol profissional na região Vale Paraibana absolutamente parado, né? Taubaté não joga, São José somente o ano que vem, e vida que segue, se é que ela pode seguir. Mas, pensando um pouquinho no momento, na atualidade, algumas dúvidas chegaram ao meu conhecimento, ao meu entendimento, enfim, uma pergunta interessante. E agora, São José? Mais um ano de muito trabalho, com homens de valor, segurando a onda, né? Capitaneado pelo fortíssimo Robertinho da Padaria, com a participação efetiva da diretoria, do presidente Celso Monteiro. Um ano de muito trabalho, de muita coerência, de muita consistência, de muita competência e idoneidade, porque afinal de contas, todos os compromissos assumidos estão sendo saudados dentro da norma, daquilo que realmente deve acontecer, mas sempre girando em torno do Robertinho da Padaria. E isso me deixa numa dúvida, né? Uma pulga atrás da orelha, coisa e tal. Imagina o torcedor Águia agora, se o Robertinho da Padaria, por razões outras, chegar à conclusão que está na hora de dar uma parada com a participação dele no futebol da Águia do Vale. Eu pergunto isso porque eu tentei fazer por eliminação quem é que poderia dar sequência no trabalho. Com absoluta honestidade e isenção, concluo que não tem ninguém. Não tem ninguém que tenha acesso ao poder público, é necessário, afinal de contas, o Martins Pereira tem tudo a ver com a prefeitura, né? Tem que ter a anuidade, né? A participação, a anuência da prefeitura para que o São José jogue no Martins Pereira, logicamente via urbana, coisa que o valha, mas em síntese tem tudo a ver com a prefeitura, e de repente alguém que não tenha esse acesso
Alguém que não tenha crédito no mercado como o Robertinho da Padaria tem, que não tem nome como o Robertinho da Padaria tem, a idoneidade dele como profissional, como homem de negócios, como empresário, e ele saia. Alguém poderia me dar uma luz no fundo do túnel? A vontade do presidente Celso Monteiro, beleza. A vontade pode realmente ter efetividade nessa história, mas só a vontade não resulta. Afinal de contas, tem que ter todos esses itens, né? Todos esses detalhes para que tenha alguém para competir e segurar a onda no profissional. Digo isso porque na última partida que transmitiram o Martins Pereira, para minha tristeza, com a derrota do São José por 3-1 para o Urinense, inesperado, eu realmente particularmente não esperava, mas veio esse nefasto dia, essa segunda-feira traumática para o futebol profissional da Águia. E saindo do estádio Martins Pereira, recebi um telefonema de um amigo meu perguntando: e agora, vai continuar o São José? E eu disse o seguinte: claro, né? Afinal de contas, tem o Robertinho da Padaria, com o mesmo trem de jogo, com os mesmos patrocinadores, com a mesma presidência. Lógico que vai ter efetividade esse trabalho aí, vai ter sequência esse trabalho aí. Mas daí ele me disse o seguinte, ele fez a pergunta: caso o Robertinho pare, o que acontece? Mesmo porque, ele me dizendo, né, que já norteia aí as hostes futebolísticas joseenses que dão conta de que o Martins Pereira pode, de uma hora para outra, ser vendido, ou por comodato, ou por arrendamento, enfim. O Martins Pereira ir para outras mãos que não seja o Urban, que não tenha vínculo com a prefeitura. Como é que fica a história? Eu não tive o que responder. Se alguém puder me dar essa luz, por favor, ligue no meu celular, como diria o poeta, eu não é. Não tenho a menor ideia de uma desistência do Robertinho da Padaria, do Celso Monteiro, dos pares que ora o apoiam, né? O que vai acontecer com o futebol joseense. Agora, e daí? Bragança Paulista morreu pro futebol? Né? Aquele que contesta o futebol profissional via empresa? A pergunta é o seguinte: o torcedor do Bragantino está feliz ou não está feliz com o Red Bull jogando lá com o time competente na primeira divisão, mostrando força dentro do brasileiro? E aí fica essa pergunta no ar. Será que vão fazer o mesmo com o São José? Tem aqueles que torcem para que tal aconteça. E entre esses que torcem para que tal aconteça, está aqui o Paulo Roberto de Paula. Eu torço para que uma empresa de peso, de visão, entendeu? Queira investir na cidade. Isso eu venho me arrastando em comentários há muitos anos. Não é de agora que eu falo a mesma coisa. Eu torço para que tenha um grande europeu que venha aqui e cumpre tudo. Daí por diante, meu amigo, ninguém segura, porque com um contrato bem feito, calcado em realidade, calcado realmente em consistência no contrato, na manutenção pelo menos de 50 anos, na manutenção do nome São José Esporte Clube, com a certeza absoluta de ter um time competitivo, de ter um time sério, com o estádio sendo pago, não tendo essa dúvida de quem é o estádio ou não. Essa empresa também compra tudo e faça de São José dos Campos uma sede de um grande futebol profissional. Esse é o sonho humilde do Paulo Roberto de Paula. É isso, Vieira, um abraço, hein? Valeu, Paulo Roberto de Paula, o locutor apaixonado. Aliás, tem gente aqui que é fã do Paulo Roberto. Deixa eu pegar aqui, depois eu falo. Tem gente aqui mandando recado pro Paulo Roberto. Eu falo pra você, gente que tá ligado na gente que ouve a gente aqui no Parada dos Esportes, tá certo? 4h16, a gente vai pra um rápido intervalo. Na volta tem o Marco Olivato pra falar sobre os esportes de alto rendimento aqui de São José dos Campos. É rapidinho, já voltamos. CBN Parada dos Esportes. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853.
É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, 4h20 em São José, de volta com o Parada dos Esportes, falando em nome de Padaria Flor de Pê. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. 4h20, agora o assunto é esporte de alto rendimento aqui dentro do Parada dos Esportes, e o convidado da tarde é o Marco Olivato, diretor de esportes de alto rendimento de São José dos Campos. Tudo bem, Marco? Boa tarde, um prazer ouvi-lo aqui no microfone da Rádio CBN. Tudo bem, boa tarde. Obrigado aí por esse espaço, boa tarde a todos os ouvintes da rádio aí, parabéns pelo programa, isso enriquece muito o esporte em todo o Vale do Paraíba. Maravilha, Marco. Marco, para a gente começar, a gente sabe que para todos os segmentos, e o esporte é um deles, foi um ano, aliás, vem sendo quase 2 anos muito difícil para todo mundo trabalhar. Como é que vocês aí da Secretaria estão lidando com essa pandemia? Eu sei que a municipalidade joseense gosta muito do esporte, principalmente dos esportes de alto rendimento. Como é que está essa situação para vocês aí, Marco? Bom, Vieira, de início nós nos adaptamos a todas as orientações do Comitê de Crise do Estado de São Paulo e também no Comitê de Crise aqui do nosso município, que vem tratando, né, de uma forma super competente, e para nós do esporte foi assim algo que a gente estava muito próximo, sempre orientados por ele, levando as nossas necessidades, mas totalmente reconhecido, e fizemos um planejamento em cima de todas as orientações, junto com as entidades e os clubes que fazem a gestão das nossas modalidades de alto rendimento. Cada um se adaptou, muitos receberam os protocolos, orientações de suas federações, confederações, e isso deu um ar assim de uma responsabilidade incrível na retomada que vem acontecendo das nossas modalidades, né? Então essa foi realmente a adaptação, retomada de treinos com muita responsabilidade, protocolos, as testagens que nós solicitamos para a retomada, e a partir daí os protocolos junto às federações, confederações e ligas, né? Perfeito.
Ô Marco, agora em relação a investimentos para este segundo semestre, o que a gente pode destacar aí de investimentos, de novidades que vem? A gente já tem uma boa novidade, é o retorno do vôlei a São José dos Campos, com força, vem aí um vôlei para disputar a Superliga, que sem dúvida alguma vai ser um grande atrativo na cidade. Além do vôlei, o que dá para a gente destacar? Então, Vieira, o interessante é todos entenderem que, de início, a gente somos um município privilegiado aí na questão de políticas públicas e em esporte, onde nós temos uma lei de incentivo fiscal, né? Isso já nos dá um suporte para custeios, para apoio a muitas entidades que fazem a gestão de esporte de alto rendimento. E também alguma indicação nos refere a bolsas auxílios, a esportes amadores, mas de rendimento, né? Isso tudo acontece dentro dos nossos planos de trabalho. Nós recebemos esses planos no final do ano, na entrada do ano, a gente faz umas avaliações dos projetos e procuramos também motivar todas essas entidades, clubes gestores, e também desenvolver as suas capacidades e competências de buscar patrocínios diretos junto a empresas, as leis também de incentivo estadual, federal, e isso vem acontecendo de uma forma bem interessante nesses últimos 3 anos, né? Então, o que a gente pode falar um pouco do nosso esporte de rendimento aqui na cidade de São José dos Campos? Primeiro, nós somos detentores no alto rendimento de 11 modalidades que nós procuramos atender aqui junto aos nossos incentivos na Secretaria de Esporte, né? Eu quero destacar para o segundo semestre a retomada do rugby, né, do São José Rugby, que é um decacampeão brasileiro, é uma entidade reconhecida internacionalmente. E de início nós vamos estar recebendo, né, no próximo dia 26, um jogo da seleção brasileira nas eliminatórias, disputando uma vaga na Copa do Mundo com o Paraguai. Esse jogo vai ser sediado aqui no Martins Pereira, né? Então nós temos essa novidade aí para os joseenses, com transmissão também ao vivo, né? Ao vivo pela ESPN, e onde nós temos 6 atletas joseenses que compõem o elenco da seleção brasileira, tá? Isso essa retomada e o que acontece. Eu posso dizer para você, Vieira, que também o nosso futsal vem um amplo crescimento, né? Tanto masculino como feminino. Atualmente estamos disputando as 2 ligas nacionais, a Liga Nacional no masculino, e estamos liderando o grupo, apesar da derrota na última partida junto ao Corinthians, um jogo muito apertado, mas a gente segue líder. E também o futebol feminino, que vem já na sua 2ª partida, está com uma partida atrasada ainda, mas que vem numa recuperação e sempre detém um bom posicionamento no campeonato nacional. Quero trazer também que nós vamos ter 2 atletas, que são atletas que participam dos nossos incentivos aqui na Secretaria, que é a Pamela Rosa no skate, né? A Laís Nunes no wrestling, na luta olímpica, que vão estar disputando nos Jogos Olímpicos, né? Uma medalha, e oxalá a gente consiga trazer alguma medalha aqui para o nosso município. São alguns destaques, também entre eles o que você já citou, que é a escolha, né? A chegada do voleibol na Superliga também. Maravilha. Agora, a gente torce para a Pamela Rosa, que tem grande chance de trazer medalha, e a Laís Nunes também, que é uma vencedora, e se deixar ela chega. Ela chega e belisca medalha. São 2 fortes candidatas a trazer medalhas para o Brasil e principalmente aqui para o nosso Vale do Paraíba. Agora, Marco, me diga uma coisa, muita gente, você sabe, você é do esporte, se acompanha, eu sei que você gosta muito também. Agora, o basquete de São José dos Campos, muita gente pergunta, acredito
acredito que perguntam para você também, alguma perspectiva, alguma negociação, tem alguma coisa em relação ao basquete ou neste momento está parado? Eu estou te perguntando isso porque as pessoas realmente perguntam, então eu não poderia deixar passar com você aqui, Marco. Basquete está no DNA do joseense, né? É uma expectativa gigantesca, foi um dos motivos que gerou o sonho de termos uma arena hoje concluída. Então isso tudo é muito importante, é um legado. Então o basquete construiu isso e o basquete para a gente é muito importante. Primeiro destacar que nós temos um trabalho de base fantástico, né? Coordenado pelo São José Basquete na base, isso é muito importante, deixar sempre destacado, porque isso é que também nos dá a expectativa da manutenção e o projeto futuro de rendimento, já que as crianças se inspiram nesse projeto de alto rendimento. O calendário do basquete, como do vôlei, ele é um calendário meio europeu, né? Do meio do ano ao meio do ano, né? Então ele vai de julho a junho de um ano para o outro. E nós recebemos o plano de trabalho do basquete. Temos uma parte, né, prevista de disponibilidade, de fomento para apoio ao basquete, quer seja no uso do ginásio, da arena para a prática dos seus jogos, tudo aquilo. E estamos sim no aguardo do São José Basquete apresentar realmente a equipe, a intenção de composição de uma equipe para o Campeonato Paulista e para a NBB, né? Estamos ainda aguardando a confirmação do clube e a partir daí ele segue. Eu continuo em muita expectativa, converso bastante com a comissão técnica, e eles estão ainda discutindo captações de recurso, de apoio, né, junto à iniciativa privada também, que é importante. Mas de confirmação ainda, a Secretaria não recebeu uma participação confirmada no Campeonato Paulista e NBB. Mas existe um plano de trabalho e a gente está aqui numa expectativa gigantesca aqui, Vieira, também na confirmação dessa equipe. Imagino. Marco Olivato, quero te agradecer, obrigado pela sua participação, ainda tem muitas perguntas para lhe fazer, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Quando o papo é bom, ele passa rapidinho e fica sempre o gancho para uma próxima entrevista. Um grande abraço e obrigado pela sua participação, Marco. Obrigado pelo convite, fico à disposição aqui. Valeu, um abraço, obrigado. Conversamos com Marco Olivato, ele que é o diretor de esportes de alto rendimento de São José dos Campos. Agora a gente vai para um rápido intervalo, vem aí o repórter CBN, depois na sequência tem o Valtencir Vicente aqui no Parada. Repórter CBN. Quarta-feira, 9 de junho de 2021. O presidente do Tribunal de Contas da União, a presidente do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes, afastou por 60 dias o auditor suspeito de participar na elaboração de um documento falso que contesta as mortes por coronavírus no Brasil. Ela também determinou a abertura de um processo disciplinar contra Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. O documento incorreto foi citado por Jair Bolsonaro durante uma conversa com apoiadores na segunda-feira para dizer que a pandemia estaria superdimensionada, mas o presidente foi desmentido pelo TCU no mesmo dia. Foi adiada para amanhã uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão para discutir uma nova operação de combate a crimes ambientais na Amazônia. O encontro deveria ter ocorrido hoje, mas precisou ser remarcado porque Bolsonaro viajou para a cidade de Anápolis, em Goiás. O aumento consecutivo da taxa de desmatamento no Brasil nos últimos 3 meses tem feito as autoridades sugerirem o uso das Forças Armadas na Amazônia.
O relator do processo contra o deputado federal Daniel Silveira, do PSL, apresentou voto contrário à cassação do mandato e sugeriu uma suspensão do parlamentar por 6 meses. O documento foi enviado ao Conselho de Ética da Câmara e diz que Daniel Silveira agiu nos limites do exercício do mandato e que tem imunidade conferida pela Constituição. O deputado responde no colegiado por quebra de decoro, por fazer ataques e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou hoje ao Reino Unido para a primeira viagem à Europa desde que assumiu a Casa Branca. Ele vai se reunir com a cúpula do G7. Depois disso, Joe Biden vai se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Genebra, na Suíça. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Toda a linha de produtos Century, antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet, fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. Se você está aquecido neste inverno, que tal compartilhar este calor em forma de doação? O Fundo Social de Solidariedade está arrecadando doações de roupas, agasalhos e cobertores. Contribua e aqueça o coração de quem precisa. Mas atenção, as peças precisam ser novas ou seminovas, afinal, a doação é um ato de amor. Para mais informações, acesse o site doaçãojosé.com.br e saiba mais. Prefeitura de São José dos Campos. Porque bom mesmo é viver em São José. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Você que busca o melhor custo-benefício em tintas e impermeabilizantes, escolha Nova Tintas, nas melhores lojas de materiais de construção do Vale. Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja, procure a Giga Vale Atacado, o depósito do seu depósito. Siga Nova Tintas no Instagram e conheça todos os nossos produtos. Nova Tintas e Impermeabilizantes. Eficaz para quem usa, lucrativa para quem vende. O uniforme da sua escolinha de futebol ou da torcida do seu time do coração já está ficando velho? Vem pra Fest Esportes. Produzimos uniformes em tecido dry fit, com proteção UV, personalizado e do jeitinho que você quer. A Fest Esportes conta com uma equipe especializada que cria todo o design do seu uniforme. Enviamos encomendas para todo o Brasil e aceitamos cartões de crédito. Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp 12 991 22 68 15. Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Fest Esportes. O Grupo Milclean, há 20 anos, tem paixão por cuidar de empresas no Brasil e no exterior. Além da unidade Milclean nos Estados Unidos, prestando serviços de limpeza, agora o Grupo Milclean também exporta seus produtos para o Mercosul. E não vamos parar por aqui. Estaremos sempre à procura de novos horizontes. Entre em contato conosco. Milclean. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale, em nome de Padaria Flor de P. São 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários, outra no Jardim Paraíso. O Edson Ramiro me confidenciou aqui no intervalo que ele foi hoje na Padaria Flor de P, pediu um misto de mortadela, aquela mortadela fatiada, fininha. Ele pede com 8 fatias, coloca um naco de queijo desta grossura, vinagrete e manda pra dentro. Comeu 2 desse. Ainda disso, tomou aquele copão, comprou 1 litro
Ele não pede copinha americana, ele pede 1 litro de café com leite, enche o pandu e vem trabalhar, vem enrolando o Edson Ramiro. É um espetáculo. Todo dia, na padaria Flor de P, o nosso Edson Ramiro vai lá prestigiar o Fernando e o Renato. Que beleza! 4h37. Agora, o momento mais esperado deste programa. O momento em que ele pede passagem e o tapete vermelho será estendido para ele. Cadê a vinheta dele, Edson Ramiro? Cadê? Roubada espetacular com o repórter Valdencir, aquele que vai onde ninguém quer ir. Valdencir, cadê você, Valdencir? Tá tudo bem aí? Alô, Valdencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valdencir. Boa tarde. Boa tarde, Vieira Júnior, Edson, um abraço aí ao pessoal da nossa CBN Vale, do nosso Parada dos Esportes. E a vinheta, ela vem com tudo, né? Roubada espetacular, não, Vieira? É complicado, né? Essa vinheta é boa demais, né, Valdencir? É boa, lembra aí o quadro do Planeta Caceta? Isso. Programa humorístico. E o tal do Valdencir lá, o xará, ficava em cada uma que tá louco, realmente, viu, Vieira? Muito boa mesmo. Valdencir Vicente, quero ouvi-lo. Temos novidades aqui do Vale do Paraíba, tá meio parado, né? Não teve nada ontem, ou teve? Porque você sempre traz coisa boa, Valdencir. Antes de mais nada, permita só lembrar um detalhe, porque depois pode passar batido, né? Você lembra que ontem nós prevíamos que o tal do 4 de julho levaria uma invertida boa do Morumbi, né, Vieira? Ontem eu tomei um susto, Valdencir, que eu tava na rua, aí eu olhei assim, eu tava acompanhando aqui, ia começar o jogo, aí eu tava olhando aqui desses sites que acompanham ao vivo, aí daqui a pouco eu vi 1-0 pros homens, eu falei, não é possível, é o novo Asa de Arapiraca. Aí daqui a pouco o São Paulo empatou, fez 2-1, 3-1, tá dando na normalidade, beleza. Aí eu fui fazer alguma coisa, a hora que eu peguei o celular eu vi 8, eu falei, não é possível. Aí foi depois que eu falei, não é possível, tá 8. Aí a hora que eu fui ver o resultado final foi 9. Brincadeira esse 4 de julho também, Valdencir? E aí até aquele detalhe, né, Vieira? A importância do título do Campeonato Paulista. O São Paulo se livrou dos fantasmas. Se ele tivesse perdido mais um título, aí viria toda aquela pressão, né? E de novo vai acontecer com a gente. Esse time mesmo na Copa do Brasil não consegue o título e tal. O jogo poderia ficar um pouco mais perigoso, né? Mas nas atuais condições, certamente com um técnico argentino ainda, a ordem era passar por cima, atropelar. E se o pessoal do 4 de julho não falou nada ofensivo nas brincadeiras, alguém criou algum fake, né, que é moda hoje em dia, né, Vieira? É verdade. Deve ter colocado lá alguma frase, inventado alguma frase do zagueiro do 4 de julho, dizendo que aqui a gente vai ganhar e vai para a Avenida 9 de Julho, aquela tradicional Avenida de São Paulo, festejar. Alguém deve ter feito isso lá. O Muricy Ramalho, coordenador técnico, um cara legal, gente boa, mas nessas horas assim ele é bom, viu, Vieira? Ele sabe dar uma invertida no ambiente. O bom treinador, o bom dirigente faz sabiamente essas coisas. Isso aí é válido. Motivar a sua equipe e tudo mais, tá certo. Tem que fazer isso mesmo. Ô, Valdencir, antes de eu passar a bola pra você falar dos assuntos aqui, deixa eu mandar um abraço aqui pra Érica Borges, está acompanhando o Parada via internet. O Flávio Amaral, ele mandou um abraço pro Paulo Roberto, falou que é fã do Paulo Roberto. Um abraço, que Deus o proteja, disse o Flávio Amaral. É verdade, tem que proteger mesmo o nosso querido Paulo Roberto. O seu Hélio Alves Vieira, o seu Hélio Alves não perde o programa também. Grande seu Hélio Alves Vieira, bom programa. Nem tudo que cai na rede é peixe. Parabéns, amigo Paulinho, que beleza. Tá na rede, vai águias, disse o seu Hélio. Mercedes Lopes, amo a CBN, obrigado. O Tony lá de Suzano também não perde o Parada dos Esportes. E o Kleber Siqueira Júnior, dali águia, dali Parada dos Esportes. Além do nosso querido o Paulo Roberto Medeiros, ele também está acompanhando o nosso Parada dos Esportes. Mas Valdencir, antes da gente entrar em seleção brasileira, tem até uma materinha da Daniela Esperon falando sobre a seleção brasileira, que eu quero ouvi-lo, Valdencir. Teve manifesto, aquela coisa toda. O Brasil ganhou, jogou bem ontem contra o Paraguai, eu quero saber sua opinião também sobre isso. Mas antes, aqui do Vale do Paraíba, Valdencir, tem alguma coisa para destacar? Fica à vontade. Em relação ao São José, tudo caminha mesmo para uma não participação na Copa Paulista.
estão procurando o presidente Celso Monteiro, gestor Robertinho da Padaria, oferecendo parcerias, tipo de apoio, jogadores que estão disponíveis, jogadores mesmos que sabem que agora o mercado de trabalho fica mais restrito para que não passem aí o segundo semestre desempregados. Eles acabam se oferecendo até por um salário menor, por uma condição diferente, mas a tendência é o São José não disputar a Copa Paulista, vai ao encontro daquilo que o Robertinho da Padaria já disse aqui para nós em entrevista, que depois de 6 meses investindo pesado para conquistar o acesso e o título da segunda divisão, para resgatar o time lá da Bezinha e para tentar uma campanha vitoriosa na Série A3, que levou o time até as quartas de final, depois aí de mais de 6 meses de investimentos, a ordem é dar até um refresco para os patrocinadores e guardar as energias para a temporada 2022. Já em setembro e outubro, pensar na contratação de um técnico, na formação do elenco, coisa e tal. E que, por enquanto, o que está disponível, principalmente em termos de estrutura, seria deixado à disposição do time do Campeonato Paulista Sub-20. Já explicamos aqui, o São José tem a obrigação de disputar mais um campeonato oficial promovido pela Federação Paulista de Futebol, será o Sub-20, e para que a participação não seja daquelas de passados não tão distantes, nas quais o São José, sem a mínima estrutura, pegava esses times aí de ponta e tomava umas cacetadas de 13-0, 15-0 e daí por diante, né, Vieira? O Valtencir, não tem possibilidade de aparecer um Al-Shabaab da vida com o Gustavo de técnico, aquela coisa toda não, né? É muito difícil que isso aconteça, até porque o São José já está vacinado, porque a grande preocupação é a seguinte, Vieira, os empresários chegam animados, né? Colocam o dinheiro, inscrevem jogadores, alguns jogadores até promissores e tal, aí depois o time não deslancha, aquele garoto que eles esperavam ver rendendo e aparecendo na vitrine, fica retraído, coisa e tal, aí começam a pipocar problemas, atraso no pagamento, jogador que vai embora sem receber e depois aciona o clube, e aí vem o pepino. Então, para fechar uma parceria com a diretoria do São José, tem que entregar a chamada caução, né? Como se tem em alguns campeonatos amadores, né? O cara tem que deixar um cheque lá, uma caução de garantia, porque se abandonar o campeonato não pega o dinheiro de volta, viu, Vieira? É lógico, porque para quem sobra a bomba é pro clube. Então, assim, o investidor quer, eu tenho dinheiro, então põe dinheiro aqui. Tenho dinheiro, aí nós podemos montar o time. E eu sou da opinião também, Valtencir, o melhor dos mundos seria, eu já falei isso aqui, o melhor dos mundos seria se tivesse condição de manter o ano inteiro ativo o São José. Qual que é a próxima competição para o São José? Seria a Copa Paulista. Já pensar num elenco para disputar a Copa Paulista, disputar para ir nas cabeças, né? Se vai ser campeão ou não são outros 500, mas montar um time para ir para as cabeças. E com essa base do time, já ter um esqueleto formado para o pensamento na Série A3, que é o grande objetivo, né? Não dá simplesmente para você montar um time de aluguel, que vai lá, toma uma traulitada, vai embora, o nome do clube vai para as cucuias, né? Porque se entra um time lá, meia boca, toma de 8-0, que fica para a história é o São José, que tomou 8-0. Jogadores que passam por lá, não acontece nada. Então tem que ser um time para disputar com alguma chance, que já tem um direcionamento para a Série A3. Disputar por disputar só para botar o time em campo realmente não vale a pena, não. E gastar dinheiro agora e depois deixar de montar um time mais forte para a Série A3 do ano que vem não também compensa. Parece ser bom negócio, né? E aí eu lembro, há poucos instantes, o Paulo Roberto falava aqui no nosso Parada dos Esportes, lá de Bragança Paulista, do Bragantino, que agora é o Red Bull Bragantino. E deu uma sorte, né, Vieira? Porque a grande imprensa, para não fazer propaganda do energético, chama o time só de Bragantino. E você vê um time vermelho e branco, que não tem nada a ver com o Bragantino tradicional, né? O torcedor mesmo do Bragantino, o time dele já era, não existe mais. O torcedor de Bragança tem um time bom jogando. Mas o torcedor do Clube Atlético Bragantino, daqueles pegas com o São José, aquele time lá já foi pro espaço, já desapareceu do mapa. Essa que é a grande realidade, né? Mas lá também teve o seguinte, a Red Bull, ela tinha um projeto de chegar à principal divisão do Campeonato Brasileiro em 5 anos. E
E o time dela, o Red Bull Brasil, que joga o campeonato da Série A2, não conseguia chegar perto disso. Então, ela aproveitou um momento no qual a família Abichedid já não tinha mais gás para manter o Bragantino nem na Série B do Campeonato Brasileiro e aproveitou a oportunidade para juntar o útil com o agradável, né? Montou lá um time bom, com uma vaga na Série B, já subiu para a Série A, está na Série A, disputando o Sul-Americano e daí por diante. Então, para o São José atrair alguma grande empresa como a Red Bull, ele precisa primeiro se reerguer, ele tem que se resgatar, ele tem que jogar um Paulistão, pelo menos, uma Série A1. Quando ele chegar numa Série A1, aí com certeza, pelo tamanho da cidade, pela história que será lembrada, propostas desse porte poderão chegar. Mas no momento, Vieira, segurar a onda com o que tem mesmo e torcer para a Série A3 do ano que vem ser bem vitoriosa para a Águia, viu? Senão não tem jeito. E que seja Águia e azul e branco, né? Que não venha ser Red Bull Águia, Red Bull São José e mudar para vermelho, né? Mudar para... não, é isso que eu digo também. Eu sinto assim, pelo torcedor do São José Esporte Clube, porque a maioria das pessoas torce para um time grande e para o São José, né? O cara já era torcedor do Corinthians e torce também, por exemplo, para a Águia do Vale. Mas para o torcedor do São José Esporte Clube, só do São José, ficar 6 meses sem ver o time em ação é duro, é complicado, a gente sabe disso. E nós sentimos falta também. Mas para entrar numa roubada espetacular, deixa o Valtencir, como diz a vinheta, viu, Vieira? É verdade. Só o Valtencir na roubada já tá bom demais. Ô, Valtencir Vicente, mais alguma coisa aqui da nossa região, Valtencir? Acaba se referindo também à nossa região, porque ele passou por aqui recentemente e deixou uma boa imagem. O técnico Ricardo Costa foi contratado pelo União Suzano. O União Suzano, que foi adversário do São José na primeira fase do campeonato, você até se lembra bem, um jogo lá em Suzano complicado, São José venceu por 2-1, o União Suzano deu trabalho, e o Gilberto de Andrade Tobias, que é um presidente sério lá do União Suzano, quer times competitivos, desde o ano passado já sonhava com o Ricardo Costa, que é o rei dos acessos na Bezinha, né? Foram 5 acessos em 6 anos, 4 acessos em 6 anos. Só não subiu naquele 2018 lá com o São José, que tomou aquele gol no finalzinho em Ribeirão Preto contra o Comercial. Então, o Gilberto de Andrade contratou o Ricardo Costa, que por sua vez, como sempre faz, levou o irmão dele, o Edmar Costa, que já foi supervisor aqui no São José e voltou a ser assistente técnico na última Série A3, e levou também o preparador físico, o Elton Bassi, e o treinador de goleiros, Marcelo Coral, que estavam com o Ricardo Costa na comissão técnica que foi mantida aqui e dirigiu o São José na Série A3 até a 5ª rodada, quando depois houve a troca, chegando o Renato Peixe para ser o novo treinador. Então, o Ricardo Costa vai buscar aí o seu 5º acesso em 6 anos de Bezinha, agora no União Suzano. E eu posso estar enganado, Valtencir, mas sabe quem está lá também no Suzano? Quem? PC Guzmão, como gerente lá, um gerentão lá. Provavelmente, você falou, agora eu me lembrei, é um projeto firme de futebol mesmo, é para subir. O Ricardo Costa, com o status que ele já adquiriu aí na Bezinha, ele não entra em roubadas não, Vieira, ele só vai para clube que vai oferecer mesmo estrutura e elenco, e condições de trabalho, senão ele não aceitaria ir para o União Suzano, certamente. Então, eu tive a informação que o PC Guzmão tá por trás lá, gerenciando e tal, esse projeto aí do Suzano. Se realmente estiver, o negócio é sério. Pelas informações que eu obtive, o centro de treinamento que eles têm lá, alojamento para uma 2ª divisão, que é uma coisa muito boa. Obviamente que não vai esperar um centro de treinamento igual do São Paulo, essas coisas, mas é um negócio para uma 2ª divisão espetacular. Pelas informações que a gente tem, a gente vai apurar melhor isso daí para saber, viu, Valtencir? E talvez a gente veja esse time de perto, porque o Atlético Joseense está se preparando para voltar, não disputou o campeonato do ano passado, é bom lembrar, o presidente, o Antônio Moreira, mais conhecido como Café,
ele com aquele negócio de pandemia, ele ficou com receio de deixar o time com o Nilton Moreira, da Escolinha Moreira Futebol. Não receio por conta do Nilton Moreira, mas por conta do momento de pandemia, não sabia se a coisa ia ou não funcionar, e aí não quis que o time participasse do campeonato da segunda divisão, usou o direito de licença. Então agora, para não perder a vaga na segunda divisão, o Atlético Joseense terá que voltar, e o Antônio Monteiro, o Café presidente, já vem trabalhando para isso. O Mantiqueira de Guaratinguetá segue firme com o presidente Dado Oliveira. Na próxima semana, provavelmente, será marcado o conselho técnico para a definição do campeonato, que deverá ser parecido com os anteriores, numa primeira fase regionalizada, e como o grupo da região teria Mantiqueira e Atlético Joseense, União de Mogi, Atlético Mogi, quem sabe também o União Suzano, do técnico Ricardo Costa Vieira. Sem dúvida alguma. Valtencir Vicente, do Vale do Paraíba, que você queira destacar mais alguma coisa? Não, é por aí mesmo. O que a gente tem de momento é esse. Aí aquela história que a gente fala, para nós seria muito bom São José, já montando um elenco para disputar a Copa Paulista e tal. Aqui para nós seria excelente ter mais informações sobre a Águia. Mas a gente sabe muito bem, né, Vieira, que o mundo do futebol joseense não é assim, né? Tem que tomar cuidado para não geleiar de novo, né? Já pensou uma nova geleiada? Não. Aí não dá, né, cara? Não tem jeito, né? Não. Aliás, por onde anda a geleia? Não sei, não tenho ideia. Eu sei que o preço está subindo da geleia no supermercado. Já falaram isso para mim, Vieira. Vou falar pro Celso Gomes fazer um quadro por onde anda com o nosso querido Geleia. Rende, porque bom de entrevista ele é. O Geleia é um personagem muito bom para contar a história. A gente fala dele, mas de outros também, que às vezes têm vontade, acham que podem segurar a onda de um São José Esporte Clube e não podem, né? Tem coração, mas não tem a dimensão do tamanho da bucha, né, Vieira? É verdade. 4h54. Valtencir Vicente, seleção brasileira jogou contra o Paraguai, até que convenceu, fez um jogo tranquilo, não passou sustos ontem, venceu, quebrou o recorde e depois soltou um manifesto dos jogadores, hein, Valtencir? E olha, Vieira, para quem gostava daquelas aulas assim de língua portuguesa, né, quando chegava aquela parte de interpretação de texto, eu até achei que esse manifesto aí foi muito bem redigido, muito bem feito, viu? Achei muito interessante. Não, foi bom, o manifesto foi bom. E assim, o manifesto deixou claro, porque assim, nenhum jogador falou nada, tudo era suposição. O Casimiro, lá na entrevista que ele deu pro Eric Faria, ele falou, vocês sabem do nosso posicionamento, mas não falou qual era, né? E o Eric insistindo e ele não falou qual era, né? Vocês sabem, mas não falou. Aí ontem ficou claro, eles deixaram claro a insatisfação de jogar a Copa América neste momento, que eu acho que é a opinião quase que unânime. Se a Copa América não acontecesse agora, não iria mudar o preço da geleia no mercado, mas já que ela acontece, porque futebol é negócio, eles vão jogar. E é o que aconteceu. Inclusive o Tite já anunciou a seleção que vai jogar a Copa América e tudo mais. Então, assim, o comunicado deles está tudo dentro da normalidade, né, Valtencir? Você veja, começa falando dos 200 milhões de brasileiros, que todo brasileirinho que nasce já nasce com a seleção brasileira, mostrando que a seleção brasileira é uma instituição nacional, da população brasileira. É claro que a CBF coordena o assunto, que órgãos ligados ao esporte brasileiro também têm ascendência sobre a seleção, de forma direta ou indireta, mas a seleção brasileira está acima de outros, né? Não tem ninguém no Brasil, nenhum governante maior que a seleção brasileira em termos de futebol. Isso é ponto pacífico, então eles querem dizer que a seleção brasileira continua sendo o que é. Não adianta alguém querer reduzir a seleção brasileira por conta de resultados que não estejam saindo daquela forma tão gloriosa. Segundo, né, eles criticaram a Conmebol, porque eles sabem que a Conmebol não vai mandar ninguém embora. Eles são contratados da CBF. Eles não poderiam ir contra a CBF, senão o empregado reclamando do patrão, pronto, ia criar problema de relacionamento e de permanência no trabalho. Então, ao criticarem a Conmebol, eles por tabela criticaram quem ofereceu a Copa, quem aceitou a Copa, quem autorizou a Copa e quem está achando que a Copa é legal, não tem problema nenhum acontecer. Então, por tabela, eles criticaram todos os que embalaram na corrente da tal Copa América.
E depois, é claro, lembraram que são profissionais do futebol, que sentem sempre muito orgulho quando vestem a camisa amarelinha. É uma realidade. O jogador que já está milionário, ele com prazer enorme vai jogar pela seleção brasileira. Qualquer moleque de rua aí gostaria de ter um sonho um dia de jogar pela seleção brasileira, né? Normal. Mas cai naquilo que a gente comentou ontem, Vieira. Você imagina o Marquinhos lá no time dele, lá na Europa. Esse cara é da seleção brasileira, é capitão, é titular. É diferente, né, Vieira? Na hora de jogar, de buscar um lugar no time, de conversar, uma renovação de contrato, coisa e tal. É diferente o cara que é da seleção brasileira e o cara que nunca jogou com a amarelinha. Então, para eles também profissionalmente é interessante. Mas cai naquilo que eu comentei ontem e que eu vou lembrar. A seleção brasileira não emprega ninguém. O São José empregou 40 pessoas durante a Série A3. Algo importante para o momento de pandemia e no qual a economia sofre junto. Então, é muito mais importante, nesse momento de pandemia, esses jogos aqui no Brasil, de clubes que dão emprego a jogadores e a profissionais ligados ao futebol, do que campeonatos com seleções que tem jogadores que não são bancados por essas seleções, e sim por outros clubes que estão por aí, e não aqui, né, Vieira? Correto. O problema é a politização. É o que tentaram fazer dizendo que a Copa América não pode, mas outros campeonatos podem. E aí acho que, eu não sei se houve uma tentativa de politização dos próprios jogadores e eles perceberam que indo por esse lado a população não iria comprar deles e eles recuaram, tanto é que eles fizeram questão de frisar no manifesto que não tem nenhum cunho político a opinião deles, ou se realmente de fato não tinha e tentaram politizar por eles, tentaram falar por eles, e aí deu no que deu. Eu sei que o comunicado deles tá correto, tá condizente com a realidade, como você bem falou, eles meteram o pau em todo mundo, mas de luva branca. E na questão do Tite, o Tite não é bobo, ele sabe que dificilmente no Brasil o técnico que perde uma Copa do Mundo tem a chance de permanecer no cargo para tentar ganhar outra. Sim. Né? Ele continuou no cargo, a seleção dele está bem, dificilmente o Brasil vai deixar de se classificar para a Copa do Mundo, que já será no ano que vem, e ele sabe muito bem que mesmo com a seleção rendendo por conta aí dessas questões políticas, o comunista Tite poderá levar um pé na bunda a qualquer momento. Então, como ele sabe disso, né, Vieira? Agora ele está quietão também, está fugindo das encrencas, porque ele sabe que trabalhando ele tem mais chance de ficar na dele, né? E outra, o Tite em nenhum momento, pelo menos que eu tenha visto, ele não deu nenhuma declaração política, ele se limitou a falar de futebol. Quando tentaram fazer alguma coisa, ele se esquivava e voltava para o futebol, que é a função dele. Então, assim, tentaram politizar em cima de pessoas, de personalidades que têm prestígio e podem induzir os outros, mas os jogadores, em princípio, né? Os jogadores e o próprio Tite não caíram nessa e se limitaram a falar de futebol. Ô Vieira, tinha até imagem do Renato Gaúcho com a camisa da seleção dizendo que está à disposição da pátria, né? O cara não estava lá na praia, nem falou a respeito e já tinha declaração dele, fake news por aí. Então não adianta, o mundo de hoje com essas redes sociais está assim, tem que tomar cuidado mesmo, porque você fala uma coisinha aqui e o pessoal às vezes aumenta lá, né? É normal. E de todos os lados, a gente não está falando só de um lado não, de todos os lados, as brechas são exploradas de verdade, viu Vieira? E tem cara que fica plantando notícia aí porque ele quer que a ideia dele prevaleça, então ele planta, ele joga, semeia discórdia e vai que cola. E aí, por exemplo, a gente não viu em nenhum momento o Caboclo falar que ia demitir o Tite, a gente não viu em nenhum momento o Tite falar que estava pressionado, não tinha sentido nenhum demitir o Tite devido aos números dele com a seleção brasileira. Então, assim, são coisas que são plantadas e os jogadores, no manifesto ao qual o Tite faz parte também, deixou claro que não teve cunho político e tal, e tá correto o que eles escreveram. Valtencir, não tem mais tempo, eu já estourei o tempo já. Um abraço pra você, Valtencir, até amanhã. Um grande abraço, até amanhã, fico aqui no jogandojuntos.com.br. Valeu, obrigado, Valtencir. Eu me estendi no papo aqui e esqueci de despedir do Valtencir. Um abraço, Valtencir. E com a participação do Valtencir Vicente, coloca um ponto final no Parada dos Esportes, em nome de Padaria Flor de P, Central das Antenas, Nova Tintas Impermeabilizantes, Milclean, Vinac
Uniplac Consórcios e também da Fest Esportes. Com os trabalhos técnicos de Edson Ramiro, agradeço a você a sua audiência, a sua paciência. Vem aí o repórter CBN, na sequência o serelepe alegre Rodrigo Bocardi no ponto final ao lado de Carolina Moran. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. CBN